E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da viscosidade e da tensão de cisalhamento em um fluido newtoniano. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A distribuição de velocidade para o escoamento laminar desenvolvido entre placas paralelas é dado por essa expressão, em que H' é a distância separando as placas e a origem está situada na linha mediana entre elas. Observe o quadro. Considere um escoamento de água a 20 graus Celsius com o máximo igual a 0,2 metro por segundo e H' igual a 0,2 milímetro. Aqui é importante destacar que a água a 20 graus Celsius possui este valor para a viscosidade absoluta. Muito bem. Calcule a tensão de cisalhamento na placa superior e dê o seu sentido. Esboce a variação da tensão de cisalhamento em uma seção transversal do canal. Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a distribuição de velocidade apresentada pelo problema. Observe que a velocidade U sobre a velocidade máxima é dada por essa expressão. Analisando este termo, vemos que temos pela frente uma parábola com concavidade voltada para baixo, pois o termo que acompanha y ao quadrado é menor do que zero. Sendo assim, essa é a figura que representa a distribuição de velocidade U apresentada pelo problema. Vamos agora verificar melhor o casamento entre a figura e a expressão em questão. Observe que, quando y é igual a zero, a velocidade U tem que ser máxima. Substituindo y por zero nessa expressão, este termo se anula. Consequentemente, U é igual à velocidade máxima, conforme ilustrado. Agora, as duas placas estão em repouso. Devido à condição de não deslizamento, a camada fluida em contato direto com as placas também deve estar em repouso. Vamos verificar agora que isso ocorre na expressão fornecida. Substituindo y por H' sobre 2 ou substituindo y por menos H' sobre 2, você vai encontrar neste termo mais 1 ou menos 1, respectivamente. De qualquer forma, mais 1 ou menos 1 elevado ao quadrado resulta em 1. 1 menos 1 é 0, consequentemente, a velocidade U é nula, como deve ser. Muito bem? Vamos agora em busca da tensão de cisalhamento na placa superior. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A tensão de cisalhamento é igual à viscosidade absoluta μ, que multiplica a taxa de variação da velocidade U com a posição y. Muito bem? Substituindo a distribuição de velocidade apresentada, nós vamos encontrar que a tensão de cisalhamento é igual a μ, que multiplica a derivada em relação a y da velocidade U, que é simplesmente o máximo, que multiplica 1 menos. Eu vou desenvolver este termo ao quadrado. Então, nós temos 1 menos 4, y elevado ao quadrado, sobre h' ao quadrado. Observe a expressão obtida. O máximo é uma constante e, portanto, sai da derivação. Logo, a tensão de cisalhamento vai ser igual a μ vezes a velocidade U máxima, que multiplica a derivada em relação a y do seguinte termo, 1 menos 4y ao quadrado sobre h ao quadrado. Sendo assim, a tensão de cisalhamento é igual a μ vezes a velocidade máxima, que multiplica. Agora nós temos a derivada em relação a y de uma constante, que é simplesmente zero. Muito bem. Então nós vamos encontrar aqui 0 menos a derivada em relação a y de 4y ao quadrado sobre h ao quadrado. Aplicando a regra do expoente, você vai encontrar 8y sobre h ao quadrado. Portanto, 0 menos 8y sobre h ao quadrado.
Consequentemente, a tensão de cisalhamento fica dada por... Então vamos lá. Nós temos menos μ, que multiplica a velocidade máxima, vezes 8y sobre hzinho ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Substituindo os dados, nós vamos encontrar, portanto, a seguinte expressão. Então, menos a viscosidade absoluta, 0,001, e, portanto, 10 elevado a menos 3. A velocidade máxima, 0,2 metro por segundo, e, portanto, 2 vezes 10 a menos 1. Tudo isso multiplicando 8 vezes y. Tudo sobre hzinho ao quadrado. Perceba que hzinho é igual a 0,2 milímetro e, portanto, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Logo, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Como hzinho está ao quadrado, 2 10 a menos 4 vezes 2 10 a menos 4. Muito bem, a partir de agora eu vou substituir y por hzinho sobre 2, porque eu estou indo em busca da tensão de cisalhamento na placa superior. Logo, eu já vou substituir diretamente aqui o y por hzinho, 2 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 2. Muito bem? Bom, efetuando o cálculo agora, eu vou simplificar 2 10 a menos 4 com 2 10 a menos 4. Vou simplificar o número 2 aqui com o número 2 aqui. Perceba que 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1 é 10 a menos 4, portanto eu posso simplificar com 10 a menos 4 no denominador. 8 dividido por 2 é igual a menos 4 newtons por metro quadrado, ou, se você preferir, menos 4 Pascal. Muito bem? Vamos agora orientar a tensão de cisalhamento na placa superior. Observe a figura mais uma vez. Note que esta superfície da placa superior é uma superfície Y negativo, pois ela está orientada em oposição ao eixo Y. Como a tensão de cisalhamento na placa superior é negativa, ela só pode estar orientada a favor do eixo X, conforme vimos em vídeos anteriores. Portanto, a tensão de cisalhamento na placa superior está orientada na horizontal e para a direita. Vamos agora esboçar o comportamento da tensão de cisalhamento em uma área de seção transversal. Observe essa expressão mais uma vez. Note que a tensão de cisalhamento é igual a um termo constante acompanhado do sinal negativo vezes y. Consequentemente, quando y é maior do que zero, a tensão de cisalhamento é menor do que zero. E quando y é menor do que zero, a tensão de cisalhamento é maior do que zero. Logo, o esboço do gráfico fica dessa forma. Perceba que nós temos uma relação linear. A tensão de cisalhamento, seu valor é diretamente proporcional a y e, portanto, o gráfico possui essa cara. Observe como ele concorda com a expressão em questão. Quando o y é maior do que zero, a tensão de cisalhamento é negativa. E quando o y é menor do que zero, a tensão de cisalhamento é positiva. Muito bem? Para finalizar o exercício, uma observação final. Caso você queira calcular a força cisalhante na placa superior, conhecendo, por exemplo, uma região da placa superior de área A, para calcular a força, basta recorrer à definição da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é dada pela razão da força aplicada por unidade de área. Consequentemente, se você conhece o valor da área A, a força cisalhante fica dada simplesmente pelo produto da área pela tensão de cisalhamento obtida.
Muito bem, observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!